Boa tarde, primeiro ano. Vamos iniciar mais uma semana de aulas com muita alegria, pedindo a Deus que nos abençoe, nos proteja. E vamos lá, olha só. Hoje nós temos duas atividades que vai mostrar aqui para vocês. É essa, atividade 40 e essa aqui é a atividade 41. Sempre como tia faz, explica uma por uma o conteúdo e depois a atividade, certo? Mas antes disso, vamos para o nosso calendário. A última vez que nós marcamos a data foi dia 9, né, que foi sexta-feira, e a tia já riscou que já passou. Também tivemos o sábado, que foi o dia 10, risca. Dia 11, que foi ontem, domingo, risca. E hoje é dia 12. Esse aqui, ó. Dia 12 de abril de 2021. Hoje é segunda-feira. Ontem foi o quê? Domingo. E amanhã? Terça-feira. Então, vamos lá. Começando pela atividade 40, que é essa aqui, sobre as regras de convivência. Antes da gente ir para a nossa folhinha, a tia escreveu aqui no quadro algumas regras de convivência, certo? E vamos explicar e estudar uma por uma. O que são regras de convivência? São regras, são leis, normas que a gente tem que cumprir. Tanto eu como vocês, como os pais de vocês, todo mundo, certo? Nós temos regras de convivência para muitos locais, vários locais. Todo lugar tem uma regra de convivência diferente, certo? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Na escola, quais são as regras? Número 1, aqui está escrito escola. Quais são as regras que a gente tem que cumprir na escola? A gente tem que cumprir na escola. A gente tem que respeitar a professora, respeitar os colegas, falar baixo, não sair gritando, não bater em ninguém, não é isso? Comer a merenda, tem que respeitar tudo, tem que fazer o que os adultos nos orientam, certo? Então, essas são as regras da escola. Tem outras também, tia tá falando só algumas para não ficar muito longo. Na escola também a gente tem que respeitar o vigia, tem que dar boa tarde, ser educado, fazer as atividades, certo? Vamos para 2 agora. Em casa, quais são as regras que a gente tem que obedecer em casa? Tem que obedecer nossos pais, nossos avós, tios, brincar. Como a gente deve brincar? Bagunçando tudo? Não. A gente pode brincar, mas no final da nossa brincadeira a gente tem que arrumar nossos brinquedos, certo? Essa é uma regra que tem que ter em casa. A gente pode chegar em casa, sair abrindo as panelas, sair abrindo a geladeira. Não. A gente tem que respeitar. Quem é que faz a comida na nossa casa? Mãe, vó, tia, não é isso, gente? Então, a gente não pode sair abrindo tudo. Não pode sair mexendo nas coisas dos outros, certo? Então, em casa, a gente não pode ficar colocando os pés sujos no sofá. A gente não pode estar com o nosso animalzinho de estimação, quem tiver. A gente não pode deixar ele fazer xixi e cocô em qualquer lugar, não é isso? Então, a gente tem regras também em casa, ajudar a limpar a casa e muitas outras. No hospital, aqui o 3 está escrito hospital. No hospital, a primeira regra que a gente tem que fazer é silêncio. A gente tem que falar baixo, porque a gente tem que respeitar as pessoas que estão doentes, precisando de o quê? Paz, silêncio, certo? Então, no hospital a gente tem que chegar, ser educado, esperar a nossa vez, certo? Mesmo que a gente esteja bem doentinho, mas a gente tem que esperar, porque todo mundo espera, certo? Não adianta chegar brigando, só se for muito urgente, aí a gente chega e todo mundo nos atende logo. Mas se não, a gente tem que esperar um pouquinho, certo? No hospital também tem muitas regras. Número 4, no ônibus. No ônibus, como é que a gente tem que se comportar? A gente pode ficar correndo no corredor do ônibus, a gente pode ficar cuspindo na janela, botando os braços para fora da janela do ônibus. Não.
A gente tem que ficar sentadinho, quietinho e perto de um adulto. O adulto que estiver com a gente, não é isso? Porque o ônibus é um veículo, assim como o carro, moto. Então, a gente tem que respeitar suas regras lá dentro. Senão o motorista coloca a gente pra fora, não é isso? Se vocês ficarem correndo, se vocês não obedecerem, então... Tem que ficar quietinho, esperando chegar de um lugar para outro que for viajar, certo? 5. Na igreja. Igreja. Como é que a gente deve se comportar na igreja? A gente deve fazer silêncio, falar baixo, não mexer em celular na igreja, não pode ficar correndo dentro da igreja, tem que respeitar porque é a casa do Senhor. Tem que chegar, sentar e escutar, certo? Ficar refletindo, pensando naquilo que as pessoas estão falando ao nosso coração. Então, a igreja é um momento da gente pensar, refletir e falar com Deus. E a gente pode falar gritando com Deus, zoando, a gente pode ficar correndo falando com Deus. Não, a gente tem que falar com Deus quietinho, bonzinho no nosso canto. 6. Na casa dos outros. Casa dos outros. Como é que a gente deve se comportar na casa dos outros? A gente pode se comportar do mesmo jeito que se comporta na nossa casa. Às vezes não, né? A gente não pode deitar no sofá na casa dos outros, não pode viver deitando na cama. Principalmente agora, que a gente não pode ficar muito visitando os outros, né? Por conta da pandemia. Mas na casa dos outros a gente não pode ficar... Não pode ficar comendo direto na casa dos outros, né? A gente não pode ir para casa do nosso vizinho e fazer a mesma coisa que a gente faz na nossa casa. Não pode nem ajudar muito, por quê? Porque isso é uma invasão, a gente não pode invadir. Cada um tem o seu espaço. Então, na sua casa você faz as suas coisas e na casa dos outros os outros fazem as suas coisas, certo? Então, a gente tem que se comportar bem, tem que falar baixo, tem que interagir, conversar com as pessoas, certo? Mas nunca ir na cozinha dos outros, pegar comida dos outros, certo? 7. No trabalho. No meu trabalho, no trabalho dos pais de vocês, o primeiro lugar que a gente tem que fazer, a nossa regra de convivência é o respeito, certo? Respeitar as pessoas, não tratar ninguém mal, sempre tratar as pessoas bem, com educação, tá bom? Essa é a primeira regra, tem muitas outras, cada trabalho tem sua regra diferente. E por último, no supermercado. No supermercado, qual é a principal regra? A gente chega, obedece a fila, né? Limpa as mãos com álcool. A gente tem que ir de máscara, essa é uma regra muito importante hoje que a gente tem que seguir. Limpar as mãos com álcool, entra no mercado, obedece a fila. Não pode furar a fila, entrar na frente dos outros, né? Não pode, tem que esperar a sua vez. Pega seus alimentos. Não pode ficar comendo alimento dentro do mercado. Tem que esperar pagar para depois você fazer isso na sua casa, não é isso? Então, agora nós vamos para a atividade, que é a atividade 40. Sempre, como tia diz, escreve o nome da escola, a data e o nome de vocês. E aqui vocês vão observar várias imagens, do 1 até o 9, não é isso? Isso. Do 1 até o 9. E vocês vão ver. No número 1, não brigar com os colegas. Onde é que tá isso? Aqui, ó, número 1. Então, vocês vão escrever essa frase, não brigar com os colegas, aqui no 1. E vocês vão procurar. 2, saber ouvir a todos. Onde é que tá o 2? Aqui, ó, 2, aqui, as pessoas conversando. 3, escreve o 3, 4, até o 9, certo? Vão fazendo isso, observando as figuras e no final pinta tudo, tá bom? Pra gente observar bem direitinho e ver quais são as regras de convivências que a gente deve seguir na nossa vida. Agora vamos para a atividade de matemática. Vamos lá, na atividade 41 de matemática, nós vamos estudar
um pouquinho sobre os números, mais um pouquinho sobre os números naturais. Então, vamos começar assim, ó. Na primeira questão, tá pedindo para vocês pintarem 10 maçãs. Vamos pintar com tia vai pintar também com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completaram as 10 maçãs. Pintamos as 10. Número 2. Quantas maçãs ficaram sem pintar? Então, quantas ficaram sem pintar? 1, 2. E faz o quê? Coloca o número 2 aqui, certo? Ficaram 2 maçãs sem pintar. Então, o que a gente vai estudar a partir disso? A partir do número 10, nós vamos estudar as dezenas. O que é uma dezena? E colocou aqui no quadro, ó. Uma dezena é igual a 10. Então, 10 coisas, 10 unidades são igual a uma dezena. O que a gente pode contar? Primeiro pode contar na nossa mão. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dedos. Temos 10 dedos nas mãos e 10 dedos nos pés. Então, 5 desse lado mais 5 desse lado, juntou as duas, fez 10. Uma dezena. O que a gente pode contar, usar para contar também? Prendedor de roupa, naquele dia tia usou Lego, não foi? Pode usar lápis, certo? Então, a gente pode usar várias coisas para a gente contar. Tá bom? Não deixem de usar as coisas para contar. Sempre usem as coisas, os dedos, certo? É muito importante para a gente aprender direitinho a contar. A gente tem que usar as coisas que a gente tem ao nosso redor. Então, no número 3, dê o resultado de cada adição e desenhe as bolinhas. Tia fez aqui no quadro um exemplo que a gente vai seguir na atividade. Certo? Então, foi o seguinte, deixa eu pegar um lápis. 10 mais 1 ficou igual a 11. Se eu tenho 10 mais 1 unidade, 11. Só é tirar esse 0 daqui e colocar o 1. Ficou 11. E aqui, por extenso, o nome escrito 11. 10 mais 2, 12. 10 mais 2, 12. Aqui escrito 12. 11, 12. 10 mais 3, 13. Aqui tá escrito 13. 10 mais 4, 14. Escrito aqui 14. 10 mais 5, 15. 15. 10 mais 6, 16. Aqui tá escrito 16. 10 mais 7, 17. Aqui tá escrito o nome, 17. 10 mais 8, 18. Aqui tá escrito 18. 10 mais 9, 19. Tá escrito aqui 19, certo? Vocês vão copiar isso no caderno de vocês e vai botar a foto no grupo. E agora eu vou explicar como é que a gente vai fazer na atividade. Ó, vamos contar de novo pra gente ver se a gente lembra. Aqui já tenho 10. Que é uma dezena. Aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Depois de 19 é o 20, certo? Um 2 e um 0. Mas hoje a gente vai estudar aqui até o 19. Agora, vamos voltar para a atividade para a gente entender. Vamos lá. Vocês vão completar aqui do jeito que tia completou lá no quadro. 10 mais 0 fica 10 mesmo, não adiciona nada. 10 mais 1, 11. 10 mais 2, 12. Até o 19, certo? E aqui vocês vão fazer o quê? Não vão escrever como tia escreveu aqui. Vocês vão fazer o seguinte. Deixa eu pegar um lápis aqui. Ó. Eu vou dar um exemplo desse aqui, 12. 10 mais 2, 12. Ó, escreve o 1 e o 2, 12.
E agora, o que a gente vai fazer? Aqui, vamos contar quantas bolinhas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, todas aqui tem 10 bolinhas. Tem uma dezena, 10 unidades de bolinhas, certo? Tem 10 bolinhas aqui. O que a atividade está pedindo? Para vocês completarem com as bolinhas que estão faltando aqui. Então, se aqui tem 12, falta quantas bolinhas? Falta quantas, olha? 2. Número 2 aqui, ó. Então, se eu já tenho 10 aqui, então eu escrevo mais uma, que é 11. E mais outra, que é 12, certo? Do mesmo jeito aqui, faz mais 3 bolinhas, mais 4 bolinhas, mais 5 bolinhas, mais 6, mais 7, mais 8 e mais 9 bolinhas, certo? Até completar o tracinho completo cheio de bolinhas. E aí vocês podem pintar as bolinhas de cor que vocês quiserem, certo? As maçãs também. E aqui vocês pintam esse menininho para ficar bem lindo, bem colorida a atividade.